tema dessa mensagem é: o fim é melhor do que o começo. Como nós lemos aqui na primeira parte desse versículo, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Às vezes, eu pergunto para quem vai organizar uma festa qualquer, né, de 15 anos, casamento, aniversário, o que é melhor? Antes da festa, durante a festa ou depois da festa? Eu poderia fazer essa pergunta aos irmãos aqui, né? Mas não vou fazer não. O que é melhor? Antes, durante ou depois? No meu modo de ver, irmãos, antes de responder esta pergunta, existe uma outra constatação. Qual é? Depende de que tipo de festa. Depende também quem está organizando a festa. Para um convidado, para um casamento, por exemplo, o melhor é durante a festa. É verdade, irmãos? Ou aniversário. Para quem está organizando os bastidores, os preparativos, é muito trabalhoso fazer isso. Antigamente, quando a maioria das festas, não sei se alguém aqui, eu vou ousar perguntar, né? Daqui a pouquinho, quem no seu casamento fez uma festa em casa? Porque antigamente era assim: quem tinha uma varanda grande, um terraço, um quintal, colocava um toldo, o pessoal vinha da igreja, e muitas vezes era a igreja católica, né? E depois vinha a rua toda e ia comemorar no quintal da casa. Alguém fez o casamento assim, irmãos? É mesmo, gente? Ó, só os 70 a mais, irmãos. Só os 70 a mais. Mas hoje em dia, né, se faz festa em casa de aniversário, mêsversário, então, não é verdade? Ou uma festinha. E sempre é muito trabalhoso para quem é da casa, né? Para o visitante, chega, come, e às vezes ainda reclama, vai embora, e depois deu trabalho para quem organizou, e depois dá trabalho para quem vai limpar a casa. Na verdade, eu dei só fiz só essa analogia, irmãos, mas a minha palavra não é sobre festa, a palavra é sobre a vida. Na nossa vida, as coisas que acontecem na nossa vida, o que é melhor, o começo, o meio ou o fim? Porque geralmente nós consideramos que o começo é o melhor. O começo é o melhor, o começo do casamento. São as 3 luas, né, que o casal passa no casamento. É a lua de mel, né? Alguns falam que dura 7 anos, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais. Depois vem a lua de fel, né? Não necessariamente, mas são as tribulações, as diferenças que aparecem, muitas vezes as discussões e as brigas. E quando o casal passa por essa etapa toda, né, por esses momentos difíceis, aí vem a lua de gel. Gel é aquele produto que a gente usa, né, para colocar na cabeça, no cabelo, né, para dar forma. Homens usam, às vezes mulheres também, para dar forma, né, para deixar bem assim, consistente. O casamento, depois de um certo período, e que já passou pela lua de mel, pela lua de fel, ele chega na lua de gel. E nós ainda nos espantamos hoje, irmãos, quando um casamento, depois, por exemplo, de 20, 30 anos, o casal chega e anuncia que se separou. A gente ainda se assusta. Por quê? Porque já entrou naquele período da consistência, os dois se conhecerem, sabe quais são os seus defeitos e as suas qualidades, mas às vezes, felizmente, chega ao fim. É claro, irmãos, que começar algo bem é importante, e não só importante, é necessário a gente começar bem o namoro, começar bem o relacionamento, começar bem uma vida com Deus. Como é que alguém começa bem uma vida com Deus, irmãos? Alguém pode começar mal uma vida com Deus? Eu não diria que a pessoa começa mal uma vida com Deus, mas eu diria que a pessoa é mal ensinada. Ela não é ensinada sobre realmente quem é Deus
e que tipo de relacionamento a pessoa deve manter com Deus. Porque se no começo da conversão, porque a maioria de nós, irmãos, quando conhece a Deus, vem à igreja, convidado por alguém, a gente vem porque a gente quer alguma coisa. A gente quer alguma coisa, né? E normalmente é algo a nível material mesmo, o que não é errado não, né? Você conhece alguém que está passando a crise do seu casamento, vamos lá na igreja, você vai ouvir a palavra né, Deus vai abençoar, os irmãos vão orar, o pastor vai orar, você traz o nome da pessoa e a pessoa vem, né? Eu estava ouvindo um testemunho essa semana, um pastor falando que a mãe dele era evangélica, a mãe dele estava na igreja, e então, mas aí ela resolveu se batizar. Ela resolveu se batizar e ela ia aos cultos, mas ainda não tinha se batizado. Ela estava se preparando, mas sempre convidando o marido, aquele durão, não queria saber, e sabe, não impedia dela ir, mas também não queria saber de Deus. Para ele não servia, Deus para ele não cabia na vida dele, né? E então foi o dia do batismo dela, ela insistiu, né? E ele então falou, eu vou, porque é respeito, consideração, mas sabe, não insiste comigo com nada não me obriga a nada não, eu vou lá, né? Tal. E irmãos, ele ainda do lado de fora, eu acho que a igreja era tipo um sítio, uma chácara, e Deus tocou no coração dele, para ele se batizar naquele dia. Se batizar, irmãos. Aí ele falou com a esposa que ouviu a voz de Deus. O que está impedindo você de ser batizado? Ele não gostava de igreja, não gostava de pastor, não gostava de crente. A única crente que ele gostava era a esposa. E a esposa então falou com a irmã lá, com os responsáveis, e normalmente isso não acontece, né? Eu acho que comigo uma vez, eu batizando, isso há 40 anos atrás, e eu perguntei, né, se tinha alguém que queria batizar naquele momento, e uma jovem levantou a mão e batizou. Arrumamos lá a roupa para ela, a capa para ela, e ela se converteu de verdade, está na igreja até hoje. O nome dela é Geise, não sei se a irmã Jura conhece, Geise, está na igreja de Paciência até hoje. Batizei ela adolescente, né? Mas via de regra a pessoa se prepara um pouquinho, frequenta a igreja para ter certeza. E esse irmão então conseguiram lá uma roupa e conversaram lá com o pastor autorizou, e então ele foi batizado. Eu não sei quanto tempo já se passou, mas certamente muitos anos ele permanece nos caminhos do Senhor até hoje, né? Por quê? Porque foi algo de Deus, não foi algo emocional, foi algo de Deus. E certamente a partir daí ele foi discipulado, né? Ele aprendeu as coisas de Deus. Quando nós começamos mal, no sentido assim, né? Eu vou à igreja primeiramente porque eu quero alguma coisa. O meu casamento está em crise, eu estou com problema financeiro, eu estou doente, então vamos lá, porque a igreja é o hospital, a igreja é quartel, a igreja é escola, a igreja é faculdade, a igreja é tudo, né? Mas principalmente é uma agência do reino de Deus para levar o evangelho, né, para a salvação. E a pessoa vem, depois a pessoa ela vai aprendendo, né? Quando a gente entra para a escola, a gente aprende o ABCD, né? Quando a gente entra para o reino, a gente aprende o obedecer. É um jogo de palavras que faz muito sentido. E a pessoa entende, irmãos, que Deus, Ele não é um Papai Noel, como um velhinho barbudo que está sempre pronto para nos conceder os pedidos que nós fizermos, né? Ou que Deus é um velho barbudo que está com um tridente na mão, né? Pronto para pesar a mão sobre os pecadores, né? Não, nós entendemos que Deus é Pai, né? Que Deus é o nosso Senhor, que só através de Jesus a gente vai a Ele, e que precisamos manter um relacionamento, precisamos ter intimidade. Como Pai, Ele vai nos abençoar segundo o seu querer e as nossas necessidades. Então, o nosso relacionamento com Deus passa a não ser apenas o me dá, o que era no início, porque nós não conhecíamos a Deus ainda, né? E depois passa a ser um relacionamento de pai, né?
para com seu filho, intimidade. É isso que Deus espera de nós. Mas quando o início de um relacionamento com Deus começa mal, e a pessoa aprende e continua aprendendo que Deus é obrigado a fazer, que Deus tem que te abençoar, que você tem que declarar, que, sabe, aí começa mal, irmão, porque a pessoa, com o tempo, a pessoa vai se frustrar, a pessoa vai entender que Deus não é obrigado e nem vai fazer tudo pela pessoa, a pessoa vai se frustrar, né? E vai ter que se frustrar mesmo, porque aprendeu errado. O relacionamento de alguém, dessa pessoa com Deus, começou muito mal. Pode ser que mais para frente ela ouça uma palavra, ela conheça o evangelho equilibrado da palavra, em que diz que Deus é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer também é Deus, se a luta vier, veio, né? Enfim, isso aí é uma questão mais de maturidade. É uma questão de maturidade, né? Então, o ideal é que alguém comece bem em todas as áreas. Só repetindo aqui, seja no relacionamento, né, que vai redundar no casamento, seja numa profissão, a pessoa começa estudando, vai para a teoria, começa a teoria, vai para a prática, vai para o estágio, vai para o treinamento e daqui a pouco se torna um profissional, tudo dentro da sua normalidade. Assim também é o aprendizado, né, infantil. Agora, muito mais, eu estou curtindo os meus netos, né? Joaquim, que está no primeiro aninho, ele já conhecia os nomes dos carros. Eu não sei como ele conhecia o nome de pelo menos 30 carros, irmãos, carros que eu nem sei. Pedro falava só uma vez, ele já guardava. De noite, só pelo farol do carro, ele já sabe que carro é. Isso ele tinha 5 anos, né? 4 para 5, agora vai fazer 7. Esse ano ele está no primeiro ano, já está sendo alfabetizado. Então, é uma descoberta maravilhosa. Ele já associa o carro que ele já sabia na cabeça, e agora ele lê ali, né? Ele lê ali Porsche. Ele só gosta desses carros assim, irmãos. Só gosta assim. Essa semana eu perguntei, Joaquim, quando você estiver trabalhando, estiver ganhando dinheiro, qual vai ser o primeiro carro que você vai querer comprar? Ele me surpreendeu, irmãos. Sabe o que ele falou? Não desmerecendo o carro que eu vou falar, né? Ele falou, porque ele só fala em Porsche, em McLaren, ele só fala em BMW, esses carros, né? E ele falou, eu vou querer comprar um Fox. Legal, mas sabe por quê? Porque foi o primeiro carro que o pai dele teve. Olha só como é que ele associou. Que legal, né? Então é bom que ele comece do começo mesmo. A minha geração aqui, qual era o nosso primeiro carro, irmãos? Era o Fusca. Quem teve um Fusca aqui, irmãos? Isso. Muito legal, né? Então, estou vendo o desenvolvimento, está fazendo provinha, né? Acho que vai terminar essa semana e vai crescendo, cada coisa no seu lugar, a etapa, o trabalho do magistério, dos professores, é uma das profissões mais espetaculares que existe, né? Quantos professores nós temos aqui, irmãos? Formados, trabalham aqui, não trabalham. É uma coisa assim tremenda, né? Trabalhar na formação, no desenvolvimento de um ser humano, né? De todas as idades, é muito legal. Então, quando começamos algo bem, irmãos, a tendência ou a probabilidade de continuarmos bem e de terminarmos bem é muito maior, né? E é importante que se comece bem, porque no começo nós temos juventude, a juventude é ao nosso favor, no começo nós temos forças, no começo nós temos vigor, né? E no começo nós temos muitas metas para serem alcançadas. Você que está agora, você que fez Enem, você que está na faculdade, no meio, ou está terminando, né? Quantos desejos, quantos sonhos, quantas metas, né? Quantos alvos, isso é muito bom. Normalmente é uma pessoa que tem uma idade ainda, né? De jovem para adulto jovem. Só que o começo, irmãos, isso que eu quero enfatizar com a igreja, só que o começo é apenas uma preparação, o começo é um treinamento, o começo é um período de maturidade, amadurecimento, para que lá no fim a pessoa possa desfrutar, né, daquilo que ela semeou, né?
começo é semeadura e a colheita é só mais lá pro final. Pastor, final de quê? Aí está em aberto, né? Final, né? De uma vida madura. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, irmãos. Para um alpinista, aquele que escala montanhas, o topo da montanha é melhor do que o início da escalada. Se ele olhar lá para cima, uma montanha de 2.000 metros, 3.000 metros, ou 4.000 metros, ou quase 5.000 metros, como tem lá no Himalaia, né, no Everest. Se ele começar a olhar assim, ele vai desanimar. Mas conforme ele vai subindo, vai vencendo, né, ele vai... E quando chega então, irmãos, lá no topo, é lá em cima que os recordes são quebrados, que a vitória é celebrada e que o objetivo é alcançado, né? Para o pugilista, né, para os lutadores, o importante não é começar bem, mas não é o mais importante, porque muitos começam bem, mas acabam terminando mal, porque se desguarnecem em algum momento, né, e acabam levando um golpe que vai afetar a sua derrota. Então ele foi bem durante muito tempo da luta. Se a luta terminasse em pontos, né, nós não temos aqui o nosso diácono Félix, que é professor, né? É professor de que mesmo, Renata? Taekwondo, professor de Taekwondo, né? Hoje ele está trabalhando. Então, os lutadores sabem disso. Existe uma técnica, existe uma... Sabe, eles são muito pragmáticos e tal. E se não houver nenhum golpe, né, que vai derrubar o adversário e ele vai ganhar por nocaute, a luta vai ser decidida por pontos. E de repente um vai somando pontos, que os juízes estão ali anotando. Mas antes do último round, né, ele recebe um golpe, ele vai ao chão e é nocauteado. Então todos aqueles pontos acabam não valendo para nada, porque ele ficou desprevenido em algum momento da luta e o outro acabou sendo vitorioso, chegou à etapa final, né, e recebeu a vitória, irmãos. Para o maratonista também é a mesma coisa. Para os que correm, né, existe também uma técnica, existe estratégia, existe o treinamento. Os corredores, né, de alta performance, eles têm seus treinadores. Qual é a tática que eles vão usar, como é que eles vão fazer, depende do adversário, né? E tem uns que disparam e depois cansam, tem uns que vão dosando né, os seus passos e conseguem. Enfim, alguns podem começar muito mal, mas de repente eles podem chegar lá na frente e serem campeões. Assim também é o corredor de Fórmula 1, assim também é no mundo do esporte de um modo geral, do futebol. Agora, e para nós cristãos, irmãos, para nós cristãos, eu diria que não há dúvidas que o mais importante é almejarmos, né, chegarmos no final desta grande corrida. Paulo comparou isso a um atletismo, né? Os que correm no estádio, Paulo falou isso, tendo em mente, provavelmente até os esportes da Grécia, que é o berço, né, das Olimpíadas. Provavelmente Paulo tinha em mente aquelas corridas, os corredores, que lá no final recebiam os louros da vitória, exatamente a coroa de louros que era colocada na cabeça. Então nós cristãos, irmãos, com certeza, o que nós mais devemos almejar é chegarmos lá no final, amém, irmãos? E ouvimos o Senhor dizendo: vinde bendito de meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, uma pessoa, ela pode
em algum momento da sua vida, ela pode desanimar da sua fé, ela pode até escorregar, ela pode até cair, irmãos, mas se ela se levantar, se ela quiser receber o abraço, o apoio, né, a força, o sustento de Deus, em primeiro lugar, do Espírito Santo, do Senhor Jesus, aquela pessoa vai se colocar de pé. Mas a pessoa já errou tanto, já falhou tanto. Não importa, irmãos, não importa. Se ela chegar no grande dia de pé diante do Senhor, arrependida dos seus pecados, ela vai ouvir: vinde bendito de meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém, meu irmão, amém. Talvez alguns vão até fazer coisas grandiosas, falando agora da vida com Deus, da vida espiritual. Alguns até aparentemente não terão quedas, né? Não se desviarão, mas não viverão a vida autêntica, irmãos. Não viverão a vida realmente de intimidade com Deus. Na verdade, essas pessoas, elas foram pessoas que praticaram externamente até a palavra, mas eram como os fariseus, apenas um pragmatismo para serem vistos, mas que nunca conheceram a Deus, nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca foram de fato convertidas. Aí na grande dia vão ouvir assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas como não me conhece, Senhor? Eu estava na igreja, olha, eu sentava lá, tem lá na igreja do pastor Jorge, né? Eu tinha meu lugarzinho lá, eu não ia todo culto, mas de vez em quando eu ia, eu dava minha oferta, eu estava lá. Como lá, Senhor? A minha vida e tal. Ou então era um líder, né, que estava fazendo, pregando, as pessoas vindo, a igreja cheia, sabe? E o Senhor vai falar: mas apartai-vos que eu não vos conheço. Mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei, eu curei, eu fiz tanta coisa, né? Mas nunca conheceu a Deus, irmãos, porque nunca houve um arrependimento verdadeiro. Ao passo que o ladrão da cruz, que viveu uma vida errada, ele começou errado, continuou errado, continuou mais errado ainda. A sua vida foi muito errada, mas na única oportunidade que ele teve, ele conheceu a Jesus, ele teve seus pecados perdoados, e ele falou para Jesus no último suspiro da sua vida: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus falou para ele? Fale comigo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Começou mal, continuou mal, e a sua vida ia mal. Ele ia morrer como morreu, né? Mas de uma maneira trágica em todos os sentidos. Mas no último suspiro ele conheceu o Senhor Jesus e terminou bem a sua vida. Terminou bem a sua vida. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu esse versículo aqui de 2 Timóteo 4, 7, 8, a gente costuma ler, né, em sepultamentos: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, né? Desde agora a coroa da justiça me está guardada. A gente costuma falar diante de uma pessoa que morreu, ou nos últimos dias da sua vida: a pessoa combateu o seu combate, ela completou a carreira e ela guardou a fé, né? Quer dizer, ela agora vai ser ou está sendo recebida pelo Senhor. Mas esse versículo fala dessa realidade do final, né? No momento final da vida de uma pessoa. A vida do cristão, irmãos, deve ser vivida como uma oferta sempre de gratidão a Deus, né? É como eu falei aqui, às vezes a gente não atenta para a questão do nosso aniversário. Quando a gente faz aniversário, né, a gente está agradecendo pelo ano que passou. A gente, depois de 365 dias, naquele exato dia, pode ter festa, pode não ter festa, pode ganhar presente, pode não ganhar presente, mas é um dia muito especial e importante para a pessoa. Se a pessoa participa de 50 grupos, irmão, do WhatsApp, ela vai receber 50 parabéns para você. Já pensou se cada parabéns num grupo de WhatsApp fosse um pix de R$10? Maravilha. Até que a ideia não é ruim não, irmãos. Eu falei 10, mas pode ser 20. Irmãos, brincadeiras à parte, o aniversariante, ele está celebrando, agradecendo a Deus pelo ano que se passou.
E a partir dali, ele tem, em tese, mais um ano, né, para viver seus sonhos, seus projetos, seus alvos, seus desafios, suas lutas, né? Mas ninguém tem garantia que vai chegar no próximo aniversário. Pastor, que é isso, pastor? Fala uma coisa dessa não. Não é verdade, irmãos. Então, por isso que a gente agradece no dia do nosso aniversário pelos 365 dias que se passaram e por Deus ter nos guardado, nos sustentado, cuidado de nós, não ter faltado o alimento, a nossa família, o nosso abrigo, o nosso teto, a nossa casa, o nosso trabalho. Amém, irmãos? Amém, meu irmão? E que a partir daquele aniversário, Deus vai nos concedendo dia a dia. É como uma pessoa está passando por um momento difícil de saúde dela ou da família, aí a gente pergunta: fulano, como é que está? Como é que estão as coisas? Aí uma resposta que eu acho muito interessante, irmãos, é quando a pessoa fala o quê? Um dia de cada vez. E esse um dia de cada vez é um dia contando os cuidados médicos, se for o caso, né, com tratamento, mas contando com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, com o amor de Deus, com as bênçãos de Deus e com a presença de Deus, amém, irmãos? Porque se faltarem os cuidados médicos, se todos abandonarem, Deus jamais vai abandonar, né? Então, eu vou só repetir aqui, irmãos, eu tenho mais uns 10 minutos, que eu vou chamar as crianças daqui a pouco. É bom que se diga que começar bem é importante, é necessário, mas não é a garantia de que tudo vai terminar bem. Não é a garantia. Faça tudo para começar bem relacionamentos, casamento, vida com Deus, vida profissional. Faça tudo para começar bem, né? A vitória não pertence àqueles que simplesmente começam bem as suas trajetórias, mas que no percurso acabam se desviando do seu alvo, acabam se deixando levar por causa das adversidades e dos obstáculos. Muitos estão começando bem com Deus, mas se afastando, começando bem na igreja, mas abandonando a fé, desistem da vida com Deus. Muitos estão desistindo até do ministério. Eu conheço, irmãos, pastores que abandonaram a sua vida ministerial. Alguns abandonaram até Deus. Esquece, irmãos, no entanto, que a Bíblia revela que é necessário permanecer até o fim. Não sei se tem alguém aqui. Nessa hora eu me lembro muito do diácono Anderson, né? Que é muito bom de memória e guardava muitos versículos. Mas quem saberia me dizer, irmãos? Se souber, fique de pé e fala. O que diz Apocalipse 2:10? Tem que ficar de pé e falar, não pode falar sentado não. Apocalipse 2:10 sem ler. Sem ler. Ninguém sabe? Então eu vou dar só o start aqui para vocês e todo mundo vai falar, porque é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Alguém puxou da memória aí? Não vale puxar do celular não, irmãos. Então vamos lá. Ser fiel. Que a gente precisa só dar uma ajudinha, irmãos? Vocês começaram mal, mas eu ajudei e vocês continuaram bem. Vamos lá. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Tem que chegar a fidelidade até lá, ainda que essa fidelidade tenha percalços na caminhada. E em Mateus 24:14, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que eu vou falar agora são dados até assim culturais, mas só para fortalecer um pouquinho essa mensagem, né? Porque na história secular muitos começaram até mal, mas terminaram bem, né? Alguns até depois de 60 anos. Quem conhece um pouquinho aí da história, né? A grande descoberta de Galileu aconteceu quando ele já tinha 73 anos. Ele foi um físico, né? Trabalhou com astronomia. Nelson Mandela, né? Muito conhecido, que foi presidente da África do Sul. Ele sai da cadeia com 60 anos e se torna presidente do seu país.
Inúmeros personagens bíblicos também tiveram seus nomes alçados a heróis da fé, com a idade muito avançada, bastante avançada. Eu tenho colegas, e às vezes eu me entristeço, né? Porque pastores até, que já estão com a idade um pouquinho avançada, e às vezes se sentem sem propósito na sua vida ministerial. Se sente sem propósito, irmãos. Às vezes chega aos 50, 60 anos. A média de vida do brasileiro, do homem, se eu não me engano, aumentou, nessa uma estatística agora, eu não me lembro se é 74 ou 75, e as mulheres vivem um pouquinho mais, chegam acho que a quase 80 anos, a expectativa de vida, né? Então, eu conheço amigos meus, pastores, que chegaram aos 60, 65 e acham que não tem mais condições de fazer mais nada para Deus. Eu me lembro do pastor que me batizou há 40 anos, pastor Dilênio, alguns aqui acho que conheceram, ele já pregou nessa igreja, ele já está com o Senhor, ele morreu com 90 e poucos anos. Ele foi pastor da Nova Vida de Bom Sucesso, foi pastor da Nova Vida de Campo Grande, isso na década de 70. Ele foi para Santos, foi para São Paulo, e depois ele veio para o Rio de Janeiro, já com mais de 60 anos, e abriu a Nova Vida lá em Irajá. Irajá, irmãos. Construiu uma igreja, né? uma igreja média. Depois eles venderam aquela igreja, parece que foi a igreja Maranata, e compraram um outro galpão, outra construção em Vista Alegre, que é um pouquinho perto, né? Principal via de Vista Alegre. Hoje tem uma das grandes igrejas de Nova Vida, é o pastor José de Mello, que foi, vamos dizer assim, o discípulo do pastor Dilênio, né? E está lá depois de 60 anos. O pastor que me consagrou diácono, ele foi major aviador da aeronáutica, serviu aqui na base aérea, foi para a Itália, né? A Força Expedicionária Brasileira, Segunda Guerra Mundial, e foi consagrado a pastor com mais de 60 anos de idade, irmãos. Lá em Botafogo, o bispo Roberto mandou ele para Campo Grande, praticamente já tinha uma igreja, né, mas para alavancar aquele trabalho ali e tal, e o homem chegou lá, Deus abençoou. Depois meu pai construiu atrás lá a igreja um pouquinho maior, depois ele comprou onde era a igreja, comprou do lado, comprou do outro lado. Hoje tem uma igreja, uma boa igreja ali, que é chamada hoje Casa de Oração, e igreja construída, né? E o homem já tinha quase 70 anos quando construiu a igreja. Ele já está com o Senhor, né? E às vezes nós achamos que pela nossa idade a gente não pode mais fazer nada de útil, né? Eu estou falando agora com relação às coisas de Deus, mas falo também com relação à vida acadêmica, né? Estudar. De vez em quando você ouve notícia, fulano com 80 anos de idade tinha um sonho de se formar e se formou em direito. Ou a fulana, né, com 75 anos de idade, o sonho dela era ser professora, mas nunca pôde porque teve que criar muitos filhos, mas agora ela conseguiu e se formou, né, no magistério, fez o concurso, né, e passou. De vez em quando a gente ouve essas questões que são exceções, mas toda exceção, né, existe não só para comprovar a regra, né, que a regra é regra, mas para comprovar que as exceções são possíveis. Qual a sua idade? Será que você já não está se sentindo meio... o tempo já passou para você e você acha que não pode mais fazer nada para Deus, não pode mais fazer nada na sua vida profissional, quando você ainda tem o tempo que nós não sabemos qual é, nem eu nem você, mas o tempo que Deus ainda vai nos dar, a gente ainda pode produzir muito, amém, irmãos? Porque no final das contas, como nós lemos aqui em Eclesiastes, o fim das coisas é muito melhor do que o começo, né? Eu não vou citar aqui, não vou me aprofundar, mas só citando, Abraão já tinha mais de 75 anos quando ele foi chamado por Deus para começar a nação de Israel. Moisés, ele tinha 80 anos quando foi chamado, e teve um pastor que pregou aqui, eu acho que foi o pastor Márcio, né? Ele falou sobre Moisés, 80 anos quando ele foi chamado
para liderar o povo de Israel. Josué, que foi o seu sucessor, também não era novo, também tinha mais de 80 anos quando foi chamado para suceder Moisés. Que Deus renove as nossas forças, irmãos, e que a gente não se sinta, uma expressão que o pastor Zezé usou lá no retiro de pastores, né? Que a gente não se sinta velho, cansado e acabado, que a gente se sinta novo, renovado e fortalecido, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, caminham e não se fatigam, né? Correm e não se cansam. Que Deus nos abençoe, amém, meu irmão? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pode preparar as crianças, tá? Alguém, por favor. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra, que ela esteja vindo realmente de encontro ao nosso coração, meu Pai. Eu quero orar pela Tua igreja, Pai. Nós temos aqui jovens, temos adolescentes, Pai, que estão ainda iniciando a sua vida, Senhor, como estudantes, daqui a pouco como universitários, como profissionais, Senhor, e tem aí uma longa jornada pela frente, e certamente tem buscado a direção no Senhor, mas nós temos irmãos aqui, Pai, que de repente tem um desejo guardado, tem um propósito, mas se acham sem capacidade, se acham sem condições, acham que não vai dar porque a idade está chegando, e vem um cansaço, faltam os recursos, há tantos problemas, Pai, que precisam ser resolvidos, mas nesta manhã, que o Senhor renove as forças e que mostre, Senhor, que muitas coisas podem ser feitas, Senhor, porque o tempo vai passar de qualquer maneira, para os que fizerem e para os que não fizerem, que os teus servos recebam a direção dos céus para ir em frente naquele projeto que o Senhor tem colocado nos seus corações, porque o final certamente vai ser bem melhor do que o começo árduo, Senhor, cheio de dificuldades, Pai. Que a tua igreja seja edificada com esta palavra, que os irmãos que estão, Pai, online também ouvindo esta palavra sejam fortalecidos e despertados nesta manhã. É a minha oração em nome de Jesus, amém. Se você entendeu esta palavra, dê um aplauso para o Senhor, meu irmão.